Olá! O Mais Cultura está no ar, com uma edição dedicada às artes urbanas. Seja muito bem-vindo! Elas estão em todos os lugares. As pichações e os grafites já fazem parte da paisagem urbana. Mas existem algumas diferenças fundamentais entre essas manifestações artísticas. Você confere agora uma matéria sobre essas diferenças com dois grandes artistas conhecidos da Grande BH. Cada um tem um traço característico. Em comum, a paixão pela arte. Um sentimento que começou logo na infância. Meu início da minha história como artista foi bem cedo, assim. Eu desde criança eu desenho e pinto, né? Eu entendo, assim, antes mesmo de escrever meu nome, eu já desenhava, né? E sempre foi uma coisa muito como brincadeira, né? Uma coisa que eu me divertia no desenho, pintando, passava horas e horas a fio desenhando. Minha mãe falava que quando eu estava desenhando, eu dava sossego para ela. Então, eu sempre comprava mais lápis de cor, giz de cera. Então, aquilo para mim era uma brincadeira e eu passava horas me divertindo com aquilo, contava histórias na minha cabeça, né? Eu comecei a me interessar por grafite vendo as intervenções nas ruas, né? Meu pai é pintor letrista, profissão que hoje está quase acabando. E aí eu sempre reparava muito nas escritas nas ruas, né? Placa, cartaz, faixa. Em seguida eu fui me interessar por pichação. Via muitas pichações. E aí é um caminho, né? Você vai vendo as pichações, na hora que você chega no grafite, você toma um susto em questão de técnica, assim. Ele é bem mais elaborado. Então eu comecei a me interessar por grafite lá nos meus 14, 15 anos, ao ver as pinturas nas ruas. O trabalho de Nilo é inspirado pelo realismo. E o Menino Palhaço é praticamente sua marca registrada. Porque eu quero fazer uma coisa tão boa que ao invés de ficar sugando referências, eu me torne referência. Aí eu entrei para a faculdade e fui fazer um curso de cinema. E eu sempre fui apaixonado por fotografia. E no meu primeiro trabalho, no primeiro semestre, eu fiz o meu primeiro Menino Palhaço desenhado numa folha de caderno. Falei, olha, se eu conseguir transformar isso para a parede, transferir isso, né, para a parede, eu vou fazer uma coisa inovadora. Aí eu comecei fazendo, mas aí no início nem era muito isso, eu queria mais estudar técnica. Fui fazendo, a minha avó gostou, era uma pessoa que grafite para ela era só uma coisa bonita, que ela não entendia. Minha mãe começou a passar e falou, olha, eu vi um grafite seu, uma coisa que nunca tinha acontecido. E eu vi que essa questão do palhaço começou a se tornar uma marca forte do meu trabalho. E aí ela começou em 2010 com essa questão, sair um pouco, né, dessa questão do grafite tradicional e trazer uma inovação. Já os desenhos de Rogério são inspirados nas xilografuras nordestinas, influência direta de suas origens no Piauí. Eu me identifiquei muito com a pop art, com a questão dos personagens, então aquilo foi me influenciando como brasileiro e eu comecei a colocar como eles faziam na cultura americana, né, onde nasceu a pop art, eu comecei a fazer isso com cultura brasileira, com os personagens brasileiros misturados com outros personagens e tal, então eu comecei a estudar muito isso. E identifiquei isso também muito no cordel, no movimento do cordel brasileiro, nordestino, porque eu sou nordestino também. E eu vi que tinha um paralelo muito grande entre a pop art e o cordelismo, porque a pop art é uma arte popular, né? Hoje, eles dividem o mesmo espaço, que são os muros e as fachadas de Belo Horizonte. Mas para conquistar o reconhecimento, os caminhos foram bem diferentes. Eu jamais cogitei fazer um curso tipo engenharia, medicina. Para mim isso é uma coisa que não tinha cabimento, né? Então eu procurei saber onde eu poderia estudar arte, onde poderia ter escolas boas de arte. Até que então, com uma dica de um amigo meu, ele me falou muito sobre o curso da FUMA, né? Um curso de design gráfico na época. E que era uma época que não existia computadores, nada, né? Muito antes da internet nascer. Então era um curso muito livre, muito artístico. Então quando eu comecei a
a ingressar nesse curso, eu estudei muitas coisas sobre história da arte, sobre os movimentos artísticos, tanto da artes plásticas quanto também do design, da arquitetura. Então tinha uma gama grande de conhecimentos que foi me pegando na escola, e aquilo foi cada vez mais me interessando mais como indivíduo, né? Então, eu conheci a pichação em 99 aos 12 anos. Isso, 12, 13 anos. E aí, eu já via as pichações, não entendia. Um dia um amigo na escola me chamou fazendo as pichações. E eu gosto de contar essa história porque é uma coisa tão sem sentido. A pichação entrou na minha vida assim, que eu tinha 13 anos, eu consegui uma lata de spray e pichei o bairro Santa Efigênia de dia. Então eu não tinha noção que era um crime, que era vandalismo, eu simplesmente queria intervir nas paredes como eu via meu pai intervindo. Em seguida eu fui vendo que aquilo chamava a atenção das pessoas, meus amigos na escola, todo mundo, olha, escreveu um nome ali, quem será que é? E aí aquilo foi me fazendo ser conhecido entre meu grupo de amigos. E aí foi me interessando mais. Eu pichei mais ou menos dos 13 aos 17 anos. E aí depois começou a dar muito problema com os vizinhos aqui do bairro, porque eu pichava aqui, pichava em outros bairros, mas sempre é a casa de alguém, né? E meu pai sempre foi muito conhecido aqui. E todo mundo falava, olha, o filho do Geraldo tá pichando, o Nilo tá pichando, e eu também sempre fui muito conhecido. Então, além de ter problema com os vizinhos e às vezes até com a polícia, né, de me pegarem de madrugada pichando e pintar minha cara e me bater, eu resolvi procurar um meio de me expressar sem correr tantos riscos. E aí juntei com um grupo de amigos, que a maioria era pichadores, não todos. Nós fizemos um abaixo-assinado para conseguir uma oficina de grafite. E na época nós conseguimos uma oficina com um professor que chamava Roberto Robocop, junto ao Fica Vivo. E aí foi nesse momento que eu migrei da pichação para o grafite, até mesmo para poder evitar problemas assim, né, com meus vizinhos, com a polícia, com a justiça. Então eu percebi que a pichação oferecia muitos riscos, né? E o grafite era uma forma que eu podia intervir no mundo das pessoas de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, bonita. A pichação no Brasil é crime, previsto no artigo 65 do Código Penal. Entre os artistas do spray, a opinião se divide. E entre o público, também é encarada por muita gente como um ato de vandalismo. Pichação, quando é grafite, pra mim eu acho que é arte. Que é desenho, eles fazem muitas coisas interessantes. Agora, pichação suja a cidade. Uma pessoa pinta o muro da casa dela, vai chegar e depois vão lá e picha o muro da pessoa. Sujou o muro da pessoa, assim como outros lugares da cidade. Aquela situação da pichação eu acho meio estranho, sabe? Fica feia a cidade. Pra mim a cidade fica feia. Uma coisa que eu acho que devia ser evitada na medida do possível, né? Eu acho que as formas que eles fazem hoje, a pichação, se tornou uma agressão de bandos um contra o outro, então eu não sou muito a favor, não. Mas para Nilo e Rogério, o problema da pichação vai muito além da poluição visual. Essa convivência entre o marginal e o legal é uma coisa que é complicada, né? Nós temos leis no país e felizmente, infelizmente, as coisas têm que ser feitas dentro da lei, né? Mas eu também não concordo, por outro lado, com a repressão, né? A repressão, se prender pichador e tal, porque eu acho que isso não é, a cadeia não resolve, né? Muitos deles estão muito ali gritando por oportunidades de trabalho, oportunidades na sociedade e tal. E eu acho que a prisão não é uma saída que vai resolver o problema. Eu acho que vai trazer até mais ódio, mais revolta. Acho que o trabalho é um trabalho educacional, né? E não é fácil, porque quando se fala de educação, a gente está falando de décadas e décadas de investimento. Olha, eu acredito que o que resolveria o problema da pichação é... Só para ir um pouco mais além, assim, né? Por que os homens da caverna, eles pintavam dentro das cavernas? Eu acredito que a arte, ela seja uma coisa que está dentro do ser humano. Sabe, essa questão de rabiscar, de fazer algo, você pega lá as pinturas rupestres e aí você vai estudando a arte ao longo do passar do tempo.
E aí você pega uma população gigantesca, que é das metrópoles. Você pega um tanto de adolescente, muitas vezes adultos também, muito cheio de energia, e que tem essa coisa de produzir arte, de rabiscar, de querer fazer alguma coisa, só que eles nunca foram educados como direcionar, né, e potencializar essa vontade de fazer algo. Recentemente, o prefeito João Dória declarou guerra aos pichadores e grafiteiros na cidade de São Paulo. E a ação que apagava os grafites provocou a indignação de quem produz arte de rua. Quando rolou essa questão do Dória lá na 23 de março, houve acho que ele também não imaginava, né? Ele não tinha conhecimento de onde ele estava lidando, ou com o que ele estava lidando, né? Ele foi muito, na minha opinião, até arrogante nesse sentido, né? Ele apagou grafites importantes na cidade e tal, tinha pichação também. Mas eu acho que ele voltou atrás e as coisas estão começando a ter uma nova abordagem em relação a isso. Eu acho que esse movimento de um prefeito recém-chegado na prefeitura, chegar na cidade, começar já com tantas outras questões na cidade a serem resolvidas, ele se desgastar com isso, eu acho que não foi muito inteligente da parte dele. Acho que ele poderia ter chamado a galera toda, feito vamos tentar fazer um trabalho aqui junto e tentar colocar a cidade de São Paulo no expoente do grafite no mundo inteiro, né? Vamos fazer mais grafites na cidade, vamos deixar a cidade mais colorida ainda, né? Porque eu acho que isso é uma tendência, não tem como você ir contra isso. A arte urbana veio para ficar. Quando o Dória apaga tudo de cinza, que é tão agressivo quanto um picho na igreja da Pampulha, nós percebemos que o problema não está só no Maru, sabe? Que pichou um painel de Cândido Portinari por desconhecer quem seria e para chamar atenção. O Dória apagou 300 painéis, de, 300, eu tô jogando por base, assim, de 300 artistas que no futuro possam ser a vir Cândido Portinari. E aí eu vejo que esse problema está muito relacionado com a educação. É um problema que não é só do jovem periférico. O jovem de classe média alta, ele não sabe o que é arte. Quando eu morei em Portugal, todo mundo falou que o barroco mineiro era um dos mais lindos do mundo. Que é um movimento surgido lá em Portugal, né, junto com a igreja, e todo mundo batendo palmas pro barroco mineiro. E aí eu visitava todas as igrejas, museus, tudo. E aqui eu nunca tinha ido em Ouro Preto. E aí eu percebi o quanto, mais uma vez, o Brasil ele deixa essa questão de cultura de lado. E isso a gente perde muito, né? A gente perde na questão de empregos nessa área, de formação, de turismo. Então, eu comparo a ação do Dória em São Paulo com a ação do Maru aqui na igreja da Pampulha, que não chega a ser uma ação criminosa, nem a do Dória, nem a do Maru. É uma ação que mostra o mínimo de sensibilidade no ser humano e o mínimo de formação com o patrimônio cultural da nossa cidade. O programa de hoje termina aqui. Você confere essas e outras edições do Mais Cultura através do nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!